Prédios e edificações da metrópole astral também se cercam de vastos jardins pejados de flores, onde se destacam, principalmente, os tipos exóticos de cálices e taças da cor de um gema-ovo cintilante, enquanto no centro das corolas a cor rubi parece uma gota de sangue refulgente. O aroma que se evula dessas flores muito me fez lembrar o perfume da açucena, embora não lhe possa descrever a misteriosa fragrância, que invade a sensibilidade magnética do nosso perispírito, quando apenas as roçamos de leve. Quase todas as residências são espaçosas, ligando-se os jardins com os aposentos interiores, onde a brisa se encarrega de renovar a atmosfera odorífera. Sobre os portais extensos, em sua maioria, existem relevos delicados, que em seus ternos arabescos simbolizam a comunidade do grande coração. Pergunta: desde que se trata de uma metrópole astral com características predominantemente brasileiras, não deveria ela possuir edificações mais condizentes com nosso ambiente e estilo nacional? Atanagildo: já vos notifiquei da despreocupação de nacionalismo nas comunidades do mesmo nível espiritual da metrópole do grande coração. Os espíritos desencarnados que atualmente a habitam, embora provenham do Brasil, são egressos de algumas civilizações milenárias, que já existiam muito antes de ser descoberto o vosso país. A comunidade propriamente brasileira ainda não atingiu meio milênio de existência. Muitos espíritos que se encontravam e ainda se encontram encarnados na vossa pátria procedem das coletividades persas, egípcias, gregas, hindus e hebraicas. A maioria dos habitantes de nossa metrópole não possui mais de 2 ou 3 encarnações no Brasil, ao passo que já viveu dezenas de vezes noutras civilizações orientais. Isso quer dizer que o conteúdo espiritual dessa maioria propende mais para a psicologia do Oriente em lugar de propender para a do ambiente brasileiro. Pergunta: mas essa propensão para estilos cultuados pelas civilizações antigas não representa, porventura, certo conservantismo por parte dos espíritos desencarnados, de vossa metrópole? Isso não está em contradição com o grau evolutivo que já alcançaram no domínio dos sentimentos regionalistas terrenos? Atanagildo: é fora de dúvida que muitas das vossas edificações consideradas modernas e progressistas não passam, também, de estilos deformados ou degenerações arquitetônicas, que são levados à conta de libertação de formas. O espírito sábio e artista pode extrair das coisas do passado aquilo que é realmente genial, estético e sensato, uma vez que o próprio tempo não consegue destruir a ideia cujo fundamento seja o sublime e o verdadeiro. Em nossa metrópole brasileira, nunca desapareceu a preocupação básica de se unir à beleza da cor à magia da luz, atendendo-se sempre às linhas edificativas capazes de evocarem as principais características emotivas das raças terrestres que plasmaram as bases do organismo carnal brasileiro. Embora esses desencarnados não sejam saudosistas e emotivos do mundo terreno, eles se fazem gratos aos climas geográficos onde aprimoraram o sentimento e desenvolveram a razão, reverenciando nos seus estilos arquitetônicos e na delicadeza das ornamentações, aquilo que, sem forma, ainda lhes fala tenamente a natureza efetiva da alma. Capítulo 9 – Considerações sobre a desencarnação. Pergunta: após abandonardes o corpo físico, quais foram as primeiras reflexões que vos acudiram ao espírito? Atanagildo: não senti grande diferença ao mudar-me para o mundo astral, devido a ter me devotado profundamente, em vida, à melhoria vibratória do meu espírito, do que resultou-me uma desencarnação bastante feliz. Mesmo quando nos encontramos ainda no corpo carnal, já podemos viver parte do ambiente astral superior ou inferior, em que iremos penetrar depois da morte corporal. Os hábitos elevados, cultuados na vida física, significam exercícios que nos desenvolvem a sensibilidade psíquica, para depois nos sintonizarmos às faixas sutilíssimas das esferas do além,
Assim como o cultivo das paixões denegridas também representa o treino diabólico que, depois, nos afundará implacavelmente nos charcos tenebrosos de astral inferior. Todo impulso de ascensão espiritual é consequente do esforço de libertação da matéria escravizante, assim como a preguiça ou desinteresse por si mesmo se transformam em perigoso convite para as regiões infernais. Os nossos desejos se rebaixam devido a essa habitual negligência espiritual para com o sentido educativo da vida humana, assim como também se elevam, quando acionados pelo combustível da nossa aspiração superior e mantidos heroicamente à distância do sensualismo perigoso das formas. Quando me senti completamente desembaraçado do corpo físico, embora no meu perispírito ainda estrugissem os desejos e as paixões do mundo que deixava, não me deixei perturbar espiritualmente, porque já havia compreendido o sentido da vida material. Os mundos planetários, como a Terra, não passam de sublimes laboratórios dotados das energias de que a alma ignorante ainda precisa para tecer a sua individualidade, na divina consciência de existir e saber. Pergunta: e como sentistes a separação da família terrena? Atanagildo: a minha desencarnação significou-me a revelação positiva do mundo que já palpitava em mim, uma vez que já havia me libertado das ilusões provisórias da vida material. Embora eu ainda permanecesse operando num corpo de carne, em verdade o meu espírito participava demoradamente da vida astral do lado de cá, porque de há muito desistira de competir nos embates aflitivos do personalismo da matéria, para apenas ser o irmão de boa vontade no serviço do bem ao próximo. Encontrava-me no limiar dos 28 anos e vivia sozinho, pois meu pai havia falecido aos 48 anos de idade, deixando-me criança, em companhia de uma irmã de 15 anos. Embora eu tivesse noivado poucas semanas antes de desencarnar, ainda não me deixara escravizar pela ideia fixa de só ser feliz constituindo um lar material. Eu considerava o casamento como grave responsabilidade espiritual, certo de que na vida prosaica do lar doméstico teria de pôr à prova minha bagagem de afetos ou aversões, que ainda pudesse trazer de outras vidas pregressas. À medida que vamos nos libertando dos preconceitos, paixões e caprichos humanos, também desinteressamo-nos de garantir a identidade de nossa personalidade nas formas do mundo material. Compreendemos, então, que todos os seres são nossos irmãos, enquanto que o exclusivismo da família consanguínea não representa a realidade da verdadeira família, que é a espiritual. Embora os homens se diferenciem através dos seus organismos físicos e raças à parte, todos provêm de uma só essência original, que os criou e os torna irmãos entre si, mesmo que queiram protestar contra esta afirmativa. O lar tanto pode ser tranquila oficina de trabalho para as almas afinizadas desde o passado, como oportuna escola corretiva e de ensejos espirituais renovadores entre velhos adversários, que podem se encontrar algemados desde os séculos findos. Sem dúvida, o ninho doméstico é generosa oportunidade para a procriação digna de novos corpos físicos, que tanto auxiliam os espíritos desajustados do além, aflitos para obterem o esquecimento num organismo de carne, a fim de atenuar o remorso torturante do seu passado tenebroso. Mas é evidente que, quando há grande capacidade do espírito para amar a todos os seres, isto lhe enfraquece a ideia fundamental de constituir família consanguínea e normalmente egocêntrica, sem que esta sua atitude represente um isolacionismo condenável. Jesus manteve-se solteiro e foi o mais sublime amigo, irmão e guia de toda a humanidade. E durante a sua desencarnação, certamente não sofreu pela separação da família carnal porque, em vida, o seu coração já se revelara liberto da parentela física. E ele bem nos comprova esse grande amor por todos, quando formula a sibilina indagação à sua mãe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Deste modo, ser-vos-á fácil compreender que não passei pelo desespero e pelas angústias perturbadoras no momento da separação de minha família consanguínea,
porque em vida física já me habituara com fraternização sincera com todos os seres que cruzavam o meu caminho, resultando que a minha saudade abrangeu uma família bastante extensa e paradoxalmente desligada da ilusão consanguínea. Pergunta: mas, volvendo às nossas indagações, devemos crer que o sofrimento de vossos familiares também se deve a excessivo sentimentalismo? Atanagildo: não tenho razões para atribuir aos meus familiares exagerado sentimentalismo, mas também não tenho dúvidas quanto ao seguinte: eles se lançaram desesperadamente sobre o meu caixão mortuário, porque ainda ignoravam a realidade de minha sobrevivência espiritual. Quase toda a minha parentela e amigos eram muito afeiçoados à religião católica romana, por cujo motivo ainda pensavam pela cabeça dos seus sacerdotes, faltando-lhes, pois, uma infinidade de detalhes sobre a mortalidade da alma. Guardavam ansiosamente o respeitoso receio de ferir o tabu sagrado imposto pelo seu credo, que lhes proibia de fazerem quaisquer indagações sobre filosofias condenadas pela Igreja Romana. Nada sabiam das reencarnações do espírito ou da lei kármica, ao mesmo tempo que temiam profundamente qualquer comunicação com os mortos, obedecendo ao mal interpretado preceito de Moisés sobre o assunto, embora nenhum deles fosse hebreu. Acredito que noutras existências tivessem vivido muito tempo à sombra dos templos religiosos dogmáticos, pois, embora fossem adultos de sentimento, pareciam-me crianças de 10 anos, atemorizados com o diabo e compungindo-se com as complicações de Adão e Eva no paraíso. Em minha casa a família atendia aos preceitos religiosos com louvável critério, mas, quanto às coisas que ultrapassavam o entendimento rotineiro, os meus queridos atribuíam tudo a mistérios que não podiam ser desvendados pelo homem. Acreditavam em Deus como sendo o tradicional velhinho de barbas brancas, descansando sobre confortável poltrona de nuvens alvejadas, a distribuir graças aos seus súditos tomados de boa intenção. Aceitavam submissamente o dogma dos castigos eternos, que serviam para desagravar as ofensas feitas a Deus por aqueles que ainda não haviam requerido a sua carteira de religiosidade oficial. Confiavam num céu generoso, conquistado em troca de apressadas conversões reforçadas por algumas rezas ou orações, enquanto se reservava o inferno para os teimosos que não aderiam aos seus estatutos seculares. Deixei uma parentela consanguínea entre tios, irmã, primos, mãe e avós, que por vezes se me dirigiam, sentenciosos, advertindo-me fraternalmente do grande pecado de ser um livre pensador ou um renegado da verdadeira religião. Lamentavam a minha repulsa às imposições de amigos e conhecidos que à força queriam me inculcar ideias restritivas aos meus movimentos fraternos e à minha limitada faculdade de pensar. Eu as considerava como inofensivas crianças, ainda presas às deliciosas histórias da carochinha, que tanto me haviam embalado durante a infância tranquila. Eis os motivos por que não poderia considerar os meus parentes dotados de sentimentalismo falso à hora de minha morte corporal, pois eles eram apenas vítimas de sua própria ociosidade mental e da ignorância espiritual, por haverem abdicado do seu raciocínio sagrado de almas livres, para só pensarem pela cabeça de sacerdotes que ainda viviam em confusão consigo mesmos. Pergunta: a vossa família terrena já era um conjunto de espíritos unidos por afinidade espiritual do passado? Atanagildo: conforme já vos esclareci, a maior parte de minha última existência terrena fora dedicada ao aprendizado espiritual, porque a exigência mais severa do meu karma resumia-se na dívida para com Anastácio. Desse modo, ligara-me a um conjunto de espíritos eletivos à minha índole afetiva, sem grandes débitos do passado, mas desprovidos de grandes dotes de inteligência ou raciocínios de alta estirpe sideral. Eu havia reencarnado em ambiente médio de realizações comuns, que não apresentava as fulgurações próprias das almas angélicas. No entanto, tratava-se de gente incapaz das solertes maquinações diabólicas dos espíritos trevosos. Minha mãe já me fora dedicada a ama na França,
quando assumir a responsabilidade de auxiliar a me criar, depois de meu pai haver realizado um segundo casamento com uma criatura ociosa, que não passava de um objeto decorativo em nosso lar. Quanto a Olivia, minha irmã, já nos havíamos encontrado na Grécia, por 2 vezes, e sempre estivemos ligados afetuosamente mesmo durante os períodos de nossa libertação espiritual no além. A amizade dos demais parentes variava em sua maior ou menor afinidade para comigo, e nunca eles me hostilizaram, salvo um primo errante, que era considerado a ovelha negra da família, pois vivia de chantagem e espertezas na capital paulista. Este primo deveria ser espírito de excelente memória etérica porque, embora eu lhe dedicasse sincera afeição, não escondia certa prevenção e deliberada vigilância para comigo. Talvez o seu subconsciente o tornasse temeroso de que eu lhe devolvesse a punhalada que, junto a outros, havia me aplicado em Paris, nos fundos da Notre Dame, na última romagem que lá me fora dado curtir. De todos os meus companheiros da última encarnação, resta Cidália, minha noiva, que, em verdade, é o espírito mais afim comigo em todo o grupo familiar do qual me aproximei ultimamente no Brasil, pois são muitas as reencarnações que já tivemos juntos. Infelizmente, ela se deixara seduzir demasiadamente, no passado, pelas facilidades do poder e do prestígio na Espanha de Felipe, o católico, do que resultaram para ela 3 existências consecutivas de retificação espiritual, desviando-se, por isso, da rota que seguíamos para o definitivo aprendizado espiritual. Daí o fato de a nossa ligação na carne ter tido caráter muito fraterno, com mútua avidez por estudos da mesma esfera mental, pois reavivávamos os nossos experimentos esotéricos do Egito, Pérsia, Índia e da Idade Média. Pergunta: e quais foram os principais fatores que mais contribuíram para vossa tranquilidade espiritual e ausência de medo por ocasião da vossa última desencarnação? Atanagildo: conforme já vos informei antes, tudo que ocorreu durante a minha desencarnação não foi além de 5 minutos, em cujo tempo se processou a minha completa libertação da carne e mergulhei a consciência no provisório esquecimento individual. Na verdade, foram os meus raciocínios sensatos, confortadores e provindos do conhecimento de alta espiritualidade que me evitaram o terror e o pessimismo, bastante comuns aos espíritos que atravessam a vida material indiferentes à sua própria sorte. É certo que durante a minha desencarnação fui alvo de atenções sublimes, mas não gozei de proteções indevidas, como é comum no mundo material, no seio da política e dos interesses humanos. Recebi o afeto e a proteção de um grupo de almas ternas e pacíficas, que desejavam tributar-me o seu reconhecimento pelo fato espontâneo de as haver socorrido desinteressadamente quando permaneciam na carne. Pergunta: podemos crer que o estudo incessante do espiritualismo pode favorecer-nos bastante por ocasião da nossa desencarnação? Atanagildo: acredito, pelo muito que tenho observado, que só uma incessante libertação e renúncia corajosa das ilusões da carne é que realmente nos desatam as algemas das vidas planetárias, assim como nos auxilia muitíssimo durante as várias desencarnações próprias dos ciclos reencarnatórios. Recordo-me de que, no heróico esforço de me ajustar à técnica e à ciência espiritualista do mundo físico, inspirado pelo código moral do sublime Evangelho de Jesus, deixei-me explorar, combater, insultar e humilhar, ao mesmo tempo que se enfraqueciam os grilhões que ainda me aprisionavam aos interesses egocêntricos e às paixões ilusórias da matéria. À semelhança da libélula que, para se libertar, rompe o grosseiro invólucro da lagarta, eu também me esforcei para livrar-me do casulo da carne. A diferença, no meu caso, era que os laços vigorosos que me prendiam à carne eram o orgulho, o amor próprio, a vaidade, a cobiça, a avareza, a glutoneria e a paixão sensual. Só hoje é que posso dar valor a esse esforço terrível que não só me proporcionou a paz e alegria na vida espiritual, como ainda me inspira quaisquer sacrifícios futuros para o bem do próximo.
O amor de Deus, que é inesgotável, significa sempre uma doação espiritual para todos, conforme ainda afirmou Jesus nestas singelas palavras: batei e a porta se vos abrirá. Pergunta: embora não tenhamos a intenção de vasculhar detalhes íntimos de vossa última existência, mas apenas uma finalidade puramente educativa, gostaríamos que nos explicasseis a coincidência de haverdes ficado noivo, quando a vossa desencarnação prematura iria impedir-vos de realizar esse enlace conjugal. Esse noivado não passou de um acidente muito comum na vida humana, ou representou alguma prova kármica e aflitiva para vossa noiva? Atanagildo: tornamo-nos noivos devido à grande afinidade espiritual, que já cultuávamos desde o Egito, havia mais de 3.000 anos. Cidália havia atingido os 25 anos e aos 27, quando nos encontramos, sendo que nessa ocasião ela havia decidido permanecer solteira, a fim de aproveitar o seu celibato para se sublimar no incessante aproveitamento dos estudos esotéricos, teosóficos ou espiritualistas, profundamente interessada, como estava, em solucionar os mais importantes problemas de sua alma. Nesse afã, eu a encontrei num tátua esotérico, em cidade próxima em que vivíamos, onde aventamos, então, a ideia de nos unirmos pelo casamento para um autoestudo da espiritualidade, libertando-nos de quaisquer dogmas ou compromissos associativos. Procurei então transmitir-lhe grande parte de minha bagagem espiritual e combinamos que, em face das nossas convicções elevadas sobre a razão de vida humana, livrar-nos-íamos das violências passionais e dos conflitos comuns à maioria dos noivados, que se estribam essencialmente na dramaticidade das paixões humanas. Esforçando-nos para realizar um labor caracteristicamente espiritual, procuramos fugir às inevitáveis desilusões que sempre deixam as emoções prematuramente satisfeitas. Mas, apesar de tudo isso, o nosso casamento não constava como realização indispensável ou kármica em nossa vida terrena, não existindo qualquer decisão do além a esse respeito. Havia só um determinismo de uma necessária e afetuosa aproximação entre o Cidália e eu, cujos laços afetivos precisavam se fortificar antes de minha breve desencarnação. Havia projetos importantes, programas que combináramos no espaço, mas eles se referiam unicamente às existências futuras. Realmente, a minha enfermidade começou a se acentuar à medida que se aproximava a data do casamento. Recordo-me de que muitas vezes Cidália se deixava tomar por estranha melancolia, deixando-me entrever certo pessimismo dela a nosso respeito, sem que ela pudesse lobrigar a voz oculta que lhe predizia a impossibilidade do nosso esponsalício naquela existência. É certo que, em face do nosso livre-arbítrio, nós tanto podemos aumentar como podemos reduzir, na Terra, os encontros e as determinadas ligações que tenhamos projetado no além, aliviando ou agravando o nosso destino kármico. A administração espiritual sempre se interessa por quaisquer acontecimentos que possam proporcionar modificações para melhor, em seus tutelados, assim como os pais se interessam pelos filhos que apresentam indícios de renovação moral. O nosso livre-arbítrio é que cria as situações boas ou más, que depois se transformam em implacável determinismo e no próprio efeito da causa que geramos alhures. Somos livres de agir e semear, mas implacavelmente obrigados a colher o resultado da semeadura. Pergunta: quer nos parecer que a vida humana é um ritmo inflexível de ação e reação e que, devido à severidade da lei kármica, não conseguimos efetuar qualquer realização individual sob o impulso de nossa vontade. Estamos certos desse modo de pensar? Atanagildo: quando ainda nos encontramos encarnados, normalmente ignoramos o mecanismo completo dos planos seculares, e até milenários, a que muitas vezes nos ajustamos de acordo com as sugestões dos nossos mentores espirituais. Nem sempre a vida humana é uma sequência implacável de ação e reação, sob o domínio absoluto de um karma intransigente e severo,
Muitas vezes, os acontecimentos que no mundo material são contrários aos nossos desejos e prazeres comuns são apenas partes que constituem um grande plano, que elaboramos no pretérito e ao qual nos submetemos voluntariamente. No meu caso, por exemplo, estou ligado intimamente ao plano de apressamento kármico combinado com Ramatiz, há alguns milênios, juntamente com outros milhares de espíritos exilados de outros orbes, que tudo fazem para adquirir as qualidades e o padrão vibratório que tanto precisam reajustar, a fim de poderem retornar ao seu planeta de origem. Delineamos um plano severo de trabalho, estudo e cooperação aos terrenos, quando ainda nos encontrávamos no Egito, visando atividades sacrificiais, que poderão nos auxiliar com mais êxito a obtermos a nossa mais breve alforria espiritual. Desde que se desenvolva com sucesso a execução coletiva desse plano, acredito que ali por 2300, ou até o ano 2400, poderemos nos livrar de encarnações na Terra e retornar ao nosso mundo planetário, do qual fomos exilados assim que florescia a civilização Atlântida. Esse grande plano de aperfeiçoamento espiritual combinado por um conjunto de almas que desejam apressar a sua caminhada, também significa um plano kármico, dentro do karma do próprio planeta terráqueo. Em virtude de havermos sido enxotados do outro orbe físico, em face do nosso desequilíbrio espiritual, a lei kármica nos situou na Terra, que é de civilização primitiva e de clima geográfico muito mais rude do que o mundo que perdemos. Pergunta: todos os sofrimentos, dores ou vicissitudes futuras já estão devidamente previstos nesse plano kármico de que tratais? No caso afirmativo, não poderá ocorrer exorbitância imprevista, durante a concretização desse planejamento elaborado em conjunto. Atanagildo: não podemos prever êxitos absolutos, mas sim a esperança de uma libertação mais breve para a maioria dos exilados de nosso planeta. Trata-se do restante do conjunto de espíritos que há muito tempo emigraram obrigatoriamente para o orbe terráqueo, e que já apresentam um bom adiantamento espiritual para habitarem um mundo melhor no princípio do terceiro milênio. Presentemente eles já se desprendem e se emancipam das seitas, doutrinas ou filosofias restritivas e se tornam cada vez mais indiferentes aos preceitos e às convenções escravizantes do mundo material. Diferenciam-se dos espíritos terrenos, porque estes ainda estão agarrados ferozmente aos seus interesses materiais, aos seus postulados religiosos, espiritualistas ou filosóficos, defendendo verdades particulares, e preocupadíssimos com o labor doutrinário alheio, mas muitíssimo esquecidos de si próprios. Entre esses exilados saudosos de seu orbe, mais evoluído do que a Terra, existe um elo íntimo, desconhecido dos terrenos e que, conforme nulo adverte Ramatiz, fá-los notarem a sua verdadeira identidade extraterrena e sentirem estranha melancolia espiritual, que lhes é comum. Pergunta: poderíamos saber qual foi o motivo fundamental da vossa aproximação com Cidália, da qual resultou o vosso noivado, depois interrompido com a vossa desencarnação? Desde que havia um certo determinismo nesse encontro na Terra, é de crer que deveria existir nele algum outro objetivo secundário, não é assim? Atanagildo: indubitavelmente, o meu encontro com Cidália, na minha última existência carnal, não foi apenas uma ocorrência fortuita. Em virtude de nos encontrarmos atuando na mesma faixa vibratória de sentimentos e ideais, embora com certas diferenças, havíamos combinado antes, no espaço, conjugarmos os nossos destinos já enlaçados no Velho Egito, a fim de realizarmos um apressamento espiritual na Terra. De acordo com o seu próprio karma, Cidália deveria se casar, na existência material, mas não comigo, tanto assim que de fato casou-se com outro homem, a quem ela impunha profunda ascendência moral desde o passado secular. Tratava-se de um antigo adversário de vidas anteriores, já agora em via de renovação espiritual, a quem Cidália, com proveito para si mesma, deveria favorecer nos seus últimos esforços de redenção.
Como os ascendentes biológicos da família de Cidália atendem muito bem às disposições orgânicas de sensibilidade nervosa e ao tipo de sistema endócrino de que muito irei precisar em futura reencarnação no Brasil, espero tornar-me seu neto até as proximidades do ano 1970. O esposo de Cidália descende de velha estirpe grega, que tanto forneceu escravos como preceptores à orgulhosa Roma dos Césares e, assim, na figura de meu futuro avô materno, ele muito me auxiliará no contacto regressivo à linhagem psíquica da Grécia, que realizarei futuramente e que se evidencia como fundamento da minha atual psicologia. Acresce, também, que a presença de acentuado ramo da linhagem romana no sangue e no psiquismo do esposo de Cidália, meu futuro avô, despertar-me-á certos impulsos de comunicabilidade, senso artístico e gosto à música, tão característicos da raça italiana. Esse plano, que deverá ser norteado pelo departamento biopsíquico de minha metrópole astral, passou a se concretizar exatamente no momento de minha aproximação com Cidália, na última romagem terrena. Pergunta: desde que desencarnastes em virtude de moléstia grave, conforme nos dissestes, tendo guardado o leito por determinado tempo e se submetido a um grande sofrimento físico, não indica isso que também tivestes que liquidar algum outro débito do passado, de acordo com que preceito a lei do karma? Atanagildo, a dor não deve ser encarada assim, de modo tão radical, pois nem sempre é resgate de faltas, mas sim um processo de aperfeiçoamento ou de técnica retificadora, sendo que em muitos casos é apenas o efeito da ação sobre o meio em que o espírito atua. Se considerarmos a dor exclusivamente como resgate de delitos passados, teremos de procurar a origem do sofrimento de todos os animais e mesmo de muitos missionários e instrutores religiosos, que suportam o sofrimento para nos indicar a senda da verdade. Embora não esteja expiando culpas do passado, é certo que o cão morre triturado sob as rodas dos veículos, o boi tanto sucumbe nos matadouros como em consequência de moléstias, enquanto os ratos morrem acossados pela peste ou caçados impiedosamente nos cantos sombrios dos velhos casarões. Desde que se admita o karma como a lei mosaica do olho por olho e dente por dente, é evidente que teremos de supor que Jesus, pelo fato de ter sido crucificado, deveria estar resgatando delitos do passado. O pianista que pretende alcançar êxito na sua carreira artística, ou o cantor que deseja a glória do sucesso lírico, sem dúvida, terá que se entregar completamente ao seu treinamento e cultura musical, há de se fatigar inúmeras vezes, vivendo entre as angústias do êxito e do fracasso, sem que tudo isso queira dizer que se submeteu ao sofrimento para resgate de faltas. Há um determinismo, nesse caso, mas é apenas efeito da arte a que o indivíduo se dedicou, a qual, por ser elevada, exige sacrifício, aflições, desconforto e aproveitamento criterioso do tempo. Qual o sentido da vida material, senão de um disciplinado experimento, para que o animal seja domesticado em suas paixões grosseiras, dando lugar ao anjo glorioso dos planos edênicos? Através da dor, que tanto atemoriza os seres humanos, opera-se um aperfeiçoamento, pois as formas inferiores terminam adquirindo qualidades superiores. Na dor mineral, o carbono bruto se transforma em cobiçado brilhante. Na dor vegetal, a videira podada se cobre depois de flores e frutos sazonados. Na dor animal, as espécies inferiores alcançam a figura ereta do homem e, na dor humana, o homem se transfigura em anjo eterno. Em verdade, tudo isso não passa de um processo benéfico e sublime, disciplinado pela técnica que transforma o inferior em superior. Nota do médium: creio que o leitor já percebeu nessa digressão a influência do espírito de Ramatiz sobre Atanagildo. Pergunta: já sabias, porventura, que na terra iríeis sofrer consequências além das determinadas em vosso próprio compromisso kármico? Atanagildo: conforme vim a saber no espaço,
A minha desencarnação deveria se verificar entre 28 e 30 anos de idade terrestre, para que depois eu pudesse realizar o rápido estudo que ora faço, no mundo astral, a fim de obter mais conhecimentos necessários para controlar o meu retorno à Terra, que provavelmente se dará entre 1965 e 1970. Em face das modificações que já se efetuaram no orbe terráqueo, determinadas pelo karma do próprio planeta, o próximo milênio dar-me-á excelente ensejo para que eu possa consolidar as últimas retificações mentais, a fim de retornar depois ao mundo de onde fui exilado há milênios, quando de sua seleção espiritual, semelhante a que se inicia na Terra. Enfrentei a morte física diversas vezes, e ainda deverei enfrentá-la mais 2 ou 3 vezes, em futuras reencarnações. O modo por que morreria, na minha última existência, ficara adstrito aos ascendentes biológicos da família consanguínea na qual me reencarnara, e por isso adquiri aquela enfermidade dos rins, que era mais propriamente fruto das tendências hereditárias da mesma. Através de um processo desconhecido para vós, eu procurei, durante o período de minha enfermidade, drenar um resto de toxinas da minha veste perispiritual. Para isso, o leito de sofrimento me fez demorar o tempo suficiente para refletir sobre a minha vida em exaustão, auxiliando-me no reajustamento das minhas emoções, bem como favorecendo o diapasão vibratório e favorável para um retorno mais equilibrado ao lar espiritual além-túmulo. Felizmente, não desencarnei por acidente ou mesmo devido a um colapso cardíaco, pois a morte por desprendimento fulminante e violenta sempre perispírito e causa sensações muito dolorosas à alma desencarnada, em face da mudança súbita para o plano astral. Só as almas muito elevadas, que na matéria já vivem grandemente afinizadas ao plano astral superior, com raciocínios poderosos e vontade bastante disciplinada, é que conseguem desencarnar subitamente sem sofrerem ou se atemorizarem pela mudança tão brusca. Por isso, o modo como desencarnou Jesus, ou Sócrates, resultaria para muitos num acontecimento da mais penosa angústia e desespero no plano astral. No entanto, para Jesus, cuja consciência já vivia em contacto permanente com o reino espiritual, ou para Sócrates, que aceitou a taça de cicuta como um inofensivo brinde de aniversário, é óbvio que a desencarnação significou apenas a singela operação de abandonar o vestuário denso, desafogando o espírito que já habitava os planos superiores. Pergunta: é muito comum dizer-se, na Terra, que os grandes sofrimentos ou agonias no leito de morte resultam de grandes culpas do passado. Há fundamento nessa asserção popular? Atanagildo: durante a enfermidade demorada, o desencarnante tem tempo de ajustar melhor o seu padrão espiritual, examinando seus feitos bons ou maus ocorridos no mundo material, enfrentando-os com calma e tempo para deles extrair as melhores ilações de culpas ou de méritos. Isto não lhe seria tão fácil de realizar logo às primeiras horas de desencarnação, em face da grande sensibilidade do perispírito, que reage violentamente ao menor pensamento de angústia ou medo. O leito do moribundo não é o detestado leito de dor, como o denominam os materialistas e os religiosos iludidos pelos dogmas infantis. Ele significa a antecâmara da grande viagem, que ainda oferece derradeira oportunidade para qualquer drenação antecipada do psiquismo enfermo, podendo o espírito livrar-se de muito remorso e aflição, no espaço, por havê-lo corrigido em tempo e ainda na Terra. Mesmo na esfera dos negócios humanos, quanto ao acerto das obrigações financeiras para com a família que fica, e a orientação espiritual para os descendentes, a alma ainda tem tempo de resolvê-los satisfatoriamente, no curso das longas enfermidades. E isso concorre para se evitarem as vibrações tumultuosas que a família confusa e desprevenida emite diante de uma desencarnação prematura, projetando-as em súplica ou queixa àquele que partiu sem se harmonizar com as responsabilidades do mundo. Pergunta: poderíamos saber se,
Em face das condições favoráveis de que gozais na metrópole do grande coração, já sois um dos chamados espíritos adiantados, livre dos problemas angustiosos do além. Atanagildo, evidentemente, a minha graduação espiritual é boa em relação às situações angustiosas de milhares de espíritos infelizes, que ainda vivem apavorados e desamparados no astral inferior. No entanto, considero-a bastante precária quando comparada à situação das almas superiores, que vivem acima de minha presente moradia astral. A condição de espírito adiantado, para mim, é muito relativa, pois ainda estamos em degraus bem baixos se considerarmos a infinita hierarquia dos anjos e arcanjos, que nos precedem na imensurável escadaria sideral. Represento um modesto grau de consciência nessa escalonada espiritual, assim como entre vós uns manifestam graus mais adiantados e outros mais atrasados do que o vosso padrão atual evolutivo. É certo que já pude alcançar um estado de paz e de compreensão espiritual que me coloca em posição algo venturosa, comparando com o da maior parte da humanidade terrena, que ainda se digladia ferozmente pela posse dos tesouros precários, dos galardões dourados ou dos poderes provisórios, que inevitavelmente terão de deixar à beira do túmulo. Na minha última existência terráquea, não me seduzia mais as quinquilharias terrenas, que pesam tanto em nossa economia angélica. Essa paz e compreensão de que vos falei é de natureza exclusivamente interior, que representa incessante sustentação vigorosa e equilibra o nosso espírito, cujo valor indiscutível não trocamos por nenhum tesouro ou prazer sedutor do mundo físico. A comunidade astral do grande coração, a que me filio no momento, corresponde aos ideais e propósitos que já esposava na Terra, como preâmbulo de minha definitiva procura do mistério do espírito. O cenário exterior do agrupamento espiritual onde vivo, e as relações que se processam entre os seus moradores, são de molde a me causarem o maior contentamento e estímulo para novas jornadas evolutivas. Pergunta: gostaríamos de saber qual foi o vosso modo de vida na Terra, a fim de nos inspirarmos no vosso padrão de atividades, uma vez que, devido a ele, alcançastes uma situação bastante agradável, no além. Atanagildo, não guardeis essa grande ilusão, não creio que o meu modo de vida, na Terra, possa vos servir de melhor roteiro do que aquele que já nos doou o insigne Mestre Jesus. Através de sua vida tão simples e, ao mesmo tempo, tão grandiosa em amor e bondade, ele ofertou-nos a definitiva chave que nos abrirá as portas do céu. O nosso júbilo no além depende exclusivamente do nosso modo de pensar, sentir e agir no mundo material, mas, sob qualquer hipótese, todo êxito decorre da maior ou menor integração viva no Evangelho de Jesus. Uma vez que a minha relativa aventura, no espaço, dependeu exatamente da aplicação íntima dos postulados evangélicos em minha vida terráquea, o mais aconselhável e sábio não é que eu sigais os meus passos, mas que procureis, resoluta e incondicionalmente, a fonte original na qual me inspirei, que é esse admirável Evangelho, o verdadeiro código moral de nossa evolução espiritual na época em que viveis. Pergunta: quando foi realizado o vosso funeral, sentistes alguma irradiação perniciosa, partida da mente dos vossos acompanhantes? Atanagildo: não tive conhecimento do meu funeral, porque perdi a consciência de mim mesmo logo em seguida à minha desencarnação. Quando despertei, já me encontrava naquele agradável refúgio astral, que vos descrevi antes. No trabalho sidéreo desempenhado pelos mentores espirituais, são sempre evitados quaisquer acontecimentos que não produzam mais influências ou modificações no íntimo de nossa alma. A minha presença em espírito, ao funeral do meu corpo físico, só seria proveitosa se ainda me fosse preciso avaliar a reação psíquica daqueles que me cercavam no mundo material ou, então, se necessitasse saber da posição mental para comigo, por parte de algum adversário deixado na terra. Mas eu partia da crosta sem mágoa ou qualquer diferença vibratória para com alguém, afora certa animosidade para comigo,
por parte de Anastácio. Pergunta: ainda na crença de que nos poderá ser útil conhecer o teor da vida terrena que vos proporcionou alguns benefícios no além, gostaríamos de que, ao menos, nos desseis uma ideia dos vossos propósitos gerais cultivados na terra. Não estaremos sendo indiscretos ou descorteses para convosco. Atanagildo: eu sou apenas uma centelha espiritual, cuja vida está intimamente relacionada com os vossos destinos. Em consequência, não há descortesia em me pedirdes que relate aquilo que é de nosso mútuo interesse e que pode servir de aprendizado educativo. Desde muito jovem, eu já era bastante devotado à filosofia ocultista, profundamente interessado em saber a origem e o destino da alma, por cujo motivo compulsava-me de todos os ensinamentos oriundos da tradição mística hindu dos velhos conhecimentos egípcios. Quando se me abriram clareiras de luz espiritual, principiei a vigiar todos os meus pensamentos e a controlar os meus julgamentos alheios, assim como o domador vigia as feras que pretende domesticar. Esforcei-me muitíssimo para destruir o germe daninho da maledicência, que nos é tão comum nas relações humanas, constituindo um hábito mau tão disfarçado, que chega a nos lograr inconscientemente. Mesmo quando havia razões lógicas para eu julgar alguém, preferia deixar de lado o assunto e não emitir pareceres antifraternos. Vivia despreocupado das histórias pecaminosas e do comentário das mazelas alheias. Afastava-me também do anedotário indecente, evitando rebaixar, quer pela linguagem, quer por pensamento, essa nossa companheira de existência, que é a mulher, que passei a tratar com elevado respeito, vendo apenas como filha, irmã, esposa ou mãe. Esse respeito estendiu mesmo às infelizes irmãs que descambam para as torpezas da prostituição da carne. Era particularmente simpático e entusiasta para com tudo que propendesse para um sentido universalista e educativo, respeitando o fundo espiritual de todas as religiões e doutrinas sectaristas, embora não pudesse me furtar, de vez em quando, a necessidade de esclarecer os religiosos ainda algemados aos seus dogmas. Esforçava-me para derrubar extensa mataria religiosa criada pela ignorância humana, sem que com isso procurasse magoar os seus fiéis adeptos. Não me preocupava a ideia de saber quem o melhor, se o pastor protestante, o sacerdote católico, o doutrinador espírita, o instrutor esotérico ou o teosofista, e reconhecia em todos o esforço para ensinar a humanidade a se encaminhar para Deus. Sem dúvida, não podia trair os meus novos propósitos no mundo, nem olvidar aquilo que me beneficiara tanto com a paz e a compreensão íntima, por cujo motivo pregava a lei da reencarnação e a lei do karma de modo positivo e insistente, transmitindo ao homem moderno novos conceitos que ainda mais esclareciam e valorizavam a bondade, o amor e a sabedoria de Deus. Também não guardava a ingênua ilusão de me salvar espiritualmente só pelo fato de manusear compêndios de alto ensino espiritualista, na forma de conhecimentos esotéricos, teosofistas, espíritas, Rosa Cruz, etc., pois considerava tudo isso apenas como lanternas que muito me poderiam auxiliar no encontro de mim mesmo. Importava-me, antes de tudo, o estado de harmonia espiritual com todos os meus irmãos, sem me preocupar diretamente com as suas doutrinas e preferências. Nunca tive, também, pretensões ou vocação para salvar profitentes de credos, seitas ou religiões, ou defender princípios religiosos entre adversários, na tola vaidade de demonstrar maior conhecimento da verdade. Acreditava que, discutindo com meu irmão adverso, de outro credo, eu desgostaria, o que me parecia bastante anti-evangélico. No entanto, se fosse derrotado nos argumentos aplicados para a defesa do meu sistema religioso simpático, sem dúvida, exporia ao ridículo aquilo que não soubesse defender a contento. Entendia, como entendo, que só o amor salva o homem e não os credos ou filosofias mesmo geniais. Embora insaciável no conhecimento, e incessantemente à procura de novos bens do espírito,
costumava efetuar íntimas consultas a Jesus toda vez que deparava com um problema de ordem fraterna, religiosa, moral ou desfavorável ao meu irmão. Para mim, foi fácil viver com todos e sentir prazer nessa afetividade incondicional, porque sempre evitei me tornar um sectarista ou intolerante, algo como o prolongamento enfermo de uma doutrina ou religião. Pergunta: do que nos dizeis, deduzimos que preferieis ser um cristão a ser desligado especificamente a um credo religioso. Não é assim. Atanagildo: exatamente, mas, muitas vezes, inspirando-me no Cristo, chegava a ter receio de afirmar que era um cristão, e guardava o digno propósito de não de diferenciar dos meus irmãos budistas, muçulmanos, taoístas, judeus, hinduístas ou confucionistas que, por uma índole psicológica particular e, atendendo ao seu clima emotivo, seguem doutrinas anteriores àquelas que se inspiraram nos postulados deixados por Jesus. Capítulo 10 – Colônias do Astral – Aspecto Geral. Pergunta: sendo certo que, em virtude das desencarnações, há uma constante emigração de espíritos da Terra para o astral, onde terão de se agrupar conforme o seu caráter ou adiantamento espiritual, somos levados a crer que isso obrigará a criação ou fundação constante de colônias, onde esses espíritos devam ser recebidos e educados. É assim? Atanagildo: sem dúvida, pois, assim como na Terra se multiplicam as tarefas de educação e assistência social, quer devido ao crescimento contínuo de sua população, quer devido ao seu progresso, também se torna necessária a fundação de novos núcleos na esfera astral adjacente à Terra, para atenderem aos desencarnados que chegam. E o problema, no astral, ainda é um tanto complexo, porque na formação das comunidades espirituais as almas devem ser congregadas tendo em vista especialmente as suas condições morais, enquanto que na Terra elas se agrupam por tipos raciais, formando países e nações irmanadas pelos mesmos costumes e tradições. Por isso a intensa operosidade dos espíritos nas regiões que circundam o globo terrestre, onde as condições das comunidades de espíritos desencarnados têm por fim ajustá-los ao meio a que fizerem jus, na conformidade de seus procedimentos do mundo terráqueo. Pergunta: por que motivo se torna mais fácil resolver na Terra esse problema de fundação de novos núcleos humanos, quando, ao que nos parece, seria mais facilmente resolvido no espaço? Atanagildo: enquanto a metrópole do Grande Coração supervisiona perto de 3 milhões de espíritos, dispersos pelo mundo astral, precisando manter um mesmo padrão vibratório psíquico entre criaturas tão heterogêneas, só na área do Brasil pode-se agrupar 1 bilhão de seres das mais diversas condições, bastando que estes resolvam o problema fundamental de roupa, alimento e abrigo. Entretanto, as comunidades benfeitoras do plano astral encontram as maiores dificuldades para a mesma organização, porque só harmonia psíquica é garantia de equilíbrio e de êxito para a carga de desencarnados oriundos das mais contraditórias posições do orbe material. Em lugar de se atenderem às satisfações efêmeras e necessidades provisórias do homem, o problema fundamental é o de desenvolver a essência íntima dos espíritos que aqui aportam. É justamente para atender a tanta heterogeneidade de padrões psíquicos, que os espíritos benfeitores continuam a organizar novos oásis de socorro, no seio do astral inóspito em torno da Terra. Quantas vezes espíritos, provindos da mesma família consanguínea terrena, separam-se para zonas diametralmente opostas, assim que atravessam a fronteira da sepultura? Como equilibrar tantos matizes psíquicos no além, se não forem criadas mais oportunidades de socorro e renovação espiritual? Pergunta: essas colônias recém-fundadas desenvolvem-se naturalmente, ou são frutos de planos previamente estabelecidos? Atanagildo: na esfera astral, a vontade disciplinada dos espíritos superiores pode intervir periodicamente no meio, arregimentando as vontades menores dos seus moradores,
para então renovarem a paisagem e as instituições existentes, na conformidade do progresso das comunidades. Assim como a metrópole do Grande Coração é fruto de estudos, sugestões, planos e inspirações que os seus fundadores buscaram em coletividades das esferas mais altas, já existem entre a crosta e a nossa moradia astral muitas outras colônias e agrupamentos intermediários, que foram edificados sob os moldes e planos de nossa própria comunidade. Assim como, à medida que aumenta o coeficiente mental, científico e artístico do homem encarnado, também se multiplicam as exigências para a modernização das suas cidades. Também as astrais já existentes se modernizam e outras se formam para servirem de novas colônias de desencarnados. Pergunta: a metrópole do Grande Coração foi fundada por espíritos que desencarnaram no Brasil? Atanagildo: quando a fundaram eu me encontrava na Índia. Assim que desencarnei, fui recolhido à colônia astral hindu, que superintendia aquela região. Entretanto, como a metrópole do Grande Coração está de posse de sua história, tive oportunidade de conhecer o seu passado e saber dos seus fundadores. A ideia de J e sua formação partiu de espíritos desencarnados no Brasil, para o qual haviam imigrado logo em seguida ao seu descobrimento por Pedro Álvares Cabral. Antes de se encarnar, já haviam aceitado a missão de habitarem a terra brasileira e, em seguida sua desencarnação, fundarem uma colônia de desencarnados na zona astral correspondente, a qual é hoje a metrópole do Grande Coração. O progresso se fez incessante, nesta comunidade ainda jovem, graças ao ingresso contínuo de novos espíritos que desencarnavam no Brasil. No entanto, muitos desses espíritos não eram propriamente brasileiros, mas oriundos da França, Portugal, Espanha e Holanda e que, obedientes aos planos do alto, desencarnaram por ocasião das invasões estrangeiras e encontros belicosos. Assim, desligaram-se astralmente dos seus países de origem, situados na Europa, e mais tarde tornaram ainda a se encarnar na vossa pátria, como também sucedeu comigo. Esses espíritos exilados do seu meio geográfico eletivo, renunciaram, então, ao seu velho temperamento racial europeu, para incorporarem o seu patrimônio espiritual à comunidade brasileira que ainda era constituída de espíritos incipientes. Pergunta: a metrópole do Grande Coração foi fundada, também no seio de fluidos agressivos? Atanagildo: sim, a sua fundação lembra o que aconteceu com as grandes metrópoles terrenas, com seus edifícios modernos, sua iluminação e jardins atraentes, que também nasceram no seio das regiões selváticas e perigosas. Hoje, os moradores da metrópole e aqueles que nos visitam deslumbram-se com a beleza do casario refulgente e o fascínio da vegetação criada por mãos de fada, mas ignoram o imenso sacrifício e abnegação despendidos pelos seus fundadores, a fim de se criar mais um núcleo de socorro e educação espiritual. Pergunta: a metrópole do Grande Coração é, então, uma comunidade mais elevada do que certas colônias de espíritos, que conhecemos através de obras mediúnicas, onde se recolhem almas perturbadas? Atanagildo: em face do progresso incessante do espírito humano, as comunidades transitórias do mundo astral também evoluem depois que se dedicam a serviços aflitivos. É certo que a nossa metrópole, atualmente, é um agrupamento venturoso e caracteristicamente educativo, que atende mais aos espíritos selecionados vindos da crosta do que mesmo aos problemas particulares das almas aflitas e perturbadas no astral, após a travessia do túmulo. Entretanto, ela possui departamentos corretivos e de socorro espiritual, que estão localizados nas zonas abismais, à distância da comunidade sem ligações íntimas que possam perturbar o seu padrão vibratório. Inúmeras equipes de trabalhadores, encarregados da renovação desses espíritos infelizes, operam ali em dispensários e estalagens supervisionados pela metrópole, favorecendo ensejos para que se transformem em novas comunidades astrais.
A metrópole também se iniciou como um singelo núcleo de atividades socorristas aos espíritos sofredores do astral inferior, sofrendo o terrível bombardeio mental das almas delinquentes e do desregramento dos encarnados que ali aportaram. No entanto, o serviço sacrificial de amor ao próximo foi elevando o padrão vibratório espiritual da cidade, para em seguida torná-lo uma antecâmara dos panoramas angélicos das coletividades dos planos superiores. A metrópole é fruto natural de um trabalho digno e persistente, inspirado sempre pelo amor ao próximo, pois nunca faltaram elevadas e incessantes sugestões